Oi! Então, hoje eu vou começar a explicar os estereótipos e arquétipos a respeito da mulher que estão presentes na cultura pop e no nosso inconsciente coletivo. Quem veio primeiro, o inconsciente coletivo ou os exemplos da cultura pop? Eu acredito que são as convenções sociais. Antes de eu falar do estereótipo em si que eu vou tratar hoje, eu quero trazer para vocês um fato que aconteceu comigo no meu ensino fundamental. Eu não sei como são as aulas de educação física no colégio hoje. Eu espero que sejam diferentes. Mas, durante todo o meu ensino fundamental, os meninos jogavam futebol e as meninas jogavam vôlei. Inclusive, quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, eu me questionava muito a respeito do espaço, porque eu achava muito injusto os meninos ficarem com toda a quadra e as meninas, a gente ficava num cantinho, numa rodinha, jogando 3 toques ou 3 cortes, enfim. E eu odiava vôlei. Eu sempre usei óculos, principalmente na época do meu ensino fundamental. Quando a gente jogava 3 cortes, levar uma bolada na cara de óculos dói muito, galera. Eu lembro que eu era muito revoltada com isso, com o espaço, com levar bolada na cara. E teve um dia que eu cheguei pro professor e perguntei se eu poderia jogar futebol com os meninos. E daí ele falou que sim, se eu convencesse outra menina a jogar futebol também. E eu lembro que eu tinha uma amiga que na época ela também gostava de jogar futebol. Pronto, né? Era eu de um lado, a outra menina do outro, daí pra ficar justo, porque não podia ter 2 meninas no mesmo time, porque iria enfraquecer o outro time, né? Eu confesso que eu nunca fui uma boa jogadora de futebol. Até hoje eu sou bem ruim com esportes com bola. Lembro que eu não sabia mesmo o que eu tava fazendo, eu corria atrás da bola, eu acertava a canela dos piá e era isso. Era 2002, 2005. A partir dessa época da minha vida, eu percebi o quanto que eu tinha mais em comum com os meninos do que com as meninas. E isso afetou, acredito que a minha vida social até hoje. Eu converso com mais meninos do que com mais meninas. É prejudicial de várias formas e eu tô trabalhando isso, eu tô me aproximando mais de mulheres. Porém, é um fato. Aconteceu na minha vida, eu sempre fui mais amiga dos meninos do que das meninas. Eu nunca me identifiquei com interesses que são tidos tradicionalmente como femininos. E eu acredito que eu sempre fui uma tomboy, que é o estereótipo que a gente vai tratar hoje, por conveniência. Uma memória muito vívida do meu jardim de infância, da pré-escola, a gente iria brincar de Power Rangers. E eu lembro que 2 meninas começaram a discutir bem feio sobre quem seria a Ranger Rosa. E eu lembro que eu achei tão ridículo aquilo, porque pra mim era só uma cor. Eu falei, gente, eu posso ser a Ranger amarela e não tem problema. Que tiveram várias coisas que foram me influenciando pra eu não gostar tanto de rosa, de glitter, de Barbie, unicórnio. E eu sei que eu não sou a única, porque a minha geração tenha um movimento de mulheres que não se enquadravam com as normas consideradas femininas de uma forma muito forte. Tanto que nessa época, na minha infância, na minha adolescência, fizeram muitos filmes a respeito de mulheres que não se encaixavam. Tinham personalidades não conformativas com algumas convenções sociais. Tomboy é uma expressão que originalmente era utilizada no inglês, né, pra tratar de meninos que eram tipo trombadinha, menino da rua, assim, que faz umas travessuras, assim, é um menino peralta que... moleque da rua, assim, de pé sujo, sabe? Que fica só atazanando a vizinhança. Esse é um tipo de tomboy. E conforme o tempo foi passando, essa expressão foi sendo colocada para mulheres que tinham comportamentos tidos como tradicionalmente masculinos. Interesses e gostos, assim, que eram coisa de menino, digamos assim. Gostar de carros, gostar de esportes, sempre em contraposição a características e gostos tidos como tradicionalmente coisa de menina. Por exemplo, cor de rosa, boneca, maquiagem, salto, vestido, coisas assim. Eu acredito que até 2010, 2015, essas personagens tomboys eram bastante presentes na cultura pop, em filmes principalmente. Trazer alguns exemplos. A Mulan é um exemplo de tomboy. A Mérida, que é do Valente, né? A princesa do Valente. No gênero fantasia tem a Arya, do Game of Thrones. E é legal pensar que ela sempre está em contraposição à Sansa, que é a irmã dela. E a Sansa é a menina tradicional que quer casar e sonhadora, enfim. Bem girly mesmo. No Senhor dos Anéis também tem a Arwen. Tem uma cena de batalha que virou meme, inclusive. Ela tira o capacete e fala, eu não sou homem, eu sou mulher e é por isso que eu vou matar você, enfim.
Se você não viu O Senhor dos Anéis, desculpa pelo spoiler. Tem também outros filmes, principalmente essas comédias adolescentes, assim. Ela é o Cara. Ela é o Cara é de uma menina que gosta de jogar futebol e ela se veste como um menino. Ela não é como as outras garotas. Miss Simpatia também tá disponível no Netflix, inclusive. Eu assisti esses dias, eu acho tão ridículo, é engraçado, mas é um tipo de filme que me traz algum tipo de conforto. Também a Sandra Bullock, a personagem da Sandra Bullock é uma tomboy na fase adulta. Então ela é uma mulher que gosta de cerveja, gosta de esportes, ela luta bem, ela é forte e ela é uma policial. O que é complicado é que na maioria das representações do tomboy na cultura pop, geralmente tido como uma fase. A menina ela se comporta dessa forma, agressiva, tempestuosa, ambiciosa, com sede de aventura, digamos assim, até certa fase, até, sei lá, chegar um clímax do filme, onde ela se apaixona e daí de repente ela se torna uma menina mais conectada com aspectos tradicionalmente femininos. Então, daí ela começa a colocar um vestido, e daí ela começa a se arrumar, e daí ela começa a usar maquiagem. Um exemplo bem claro disso é num outro filme adolescente, que é 10 Coisas que Eu Odeio em Você, onde a personagem principal, depois que ela se apaixona pelo cara, ela começa a ser mais soft, mais tranquila, porque ela era uma megera. E é baseado numa obra do Shakespeare, inclusive, esse filme, que é A Megera Domada. O que eu acho interessante trazer aqui é que para ser tomboy, não basta só ter os interesses tidos como tradicionalmente masculinos, mas também ter características tidas tradicionalmente como masculinas. Aventureiros, confiantes, às vezes até impulsivos, né, em relação à genialidade, ambiciosos, extremamente motivados, assim, e também são pessoas que são inteligentes. Então, essas características em filmes são geralmente associadas a um arquétipo masculino. E geralmente nesses filmes sempre tem a contraposição das meninas que são girly ou que se adequam melhor aos estereótipos. Fragilidade de uma forma geral. A gente fala que a gente vive numa sociedade machista, não é que necessariamente a gente despreza a mulher. A gente despreza muitas características que estão relacionadas no nosso inconsciente coletivo a respeito da mulher. A gente não gosta de fragilidade, a gente despreza sentimentos em excesso, a gente despreza vaidade, que é geralmente representada inclusive como uma futilidade. Curioso, a tomboy, a personagem tomboy nos filmes, ela é geralmente considerada como uma anormal e ela se sente deslocada. E na adolescência a gente geralmente se sente deslocado em vários aspectos, né? Não só porque a gente não se adequa a algumas convenções sociais de gênero. Vou também trazer o quanto que a maneira que uma pessoa se veste, por exemplo, se uma menina gosta de se vestir com roupas mais largas, que são consideradas algum tipo de roupa masculina, geralmente tendem a questionar a questão da sexualidade dela, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não significa também, se uma menina gosta de se vestir com roupas mais largas, de uma forma mais andrógena, ela tenha uma identidade de gênero diferente de ser uma mulher, ou então ela tenha uma sexualidade homoafetiva. Sabe? Ou seja, dá pra você se vestir da forma que você quiser, que isso não representa quem você é ou deveria ser. No parkour é muito normal que meninas que gostam de esportes, que gostam de treinar força, enfim, gostam de jogos até, de videogame, porque tem parkour em vários jogos de videogame, cenas de ação em filmes, porque parkour traz uma relação com isso. É muito natural que essas meninas também se identifiquem com outras situações, outras características desse estereótipo tomboy. Eu não sei vocês, mas eu quero viver num mundo onde ambição, coragem, confiança sejam vistos como características universais do que relacionadas a algum gênero, assim como vaidade, sensibilidade, gentileza, sejam também características universais, porque os meninos também têm que ser gentis, também têm que ser sensíveis, porque, né, que sociedade que a gente está criando. E eu acho que como mulher, como uma menina que treina parkour, eu sinto que a gente ainda tem muito a caminhar para ser mais receptivo, inclusive com meninas que não se enquadram tanto nesse arquétipo ou estereótipo de tomboy. Deixar que uma menina que seja vaidosa, que goste de usar maquiagem enquanto treina, também ser bem recebida nessa comunidade. Eu acho que nós, enquanto mulheres que queremos que tenham mais mulheres no parkour, a gente consiga acolher essas mulheres também. Acredito que a comunidade como um todo tem que ter
esse objetivo comum. Porque enquanto a gente discriminar características que a gente considera nosso inconsciente coletivo como ruins, por serem associadas à fragilidade, enfim. Qual que é o problema de uma menina que treina parkour ou de um menino que treina parkour que tem algumas características mais frágeis? Se parkour não é a questão do teu processo individual, então não pode ser uma ferramenta, inclusive, para deixar essa pessoa mais resiliente em alguns aspectos, e não significa que essa pessoa vai deixar de ser sensível. Inclusive, a gente nunca pode tratar características como opostas, porque não são. Eu acho que o recado fica mais evidente para as mulheres porque, inclusive no nosso inconsciente coletivo, existe essa rivalidade feminina que tem que acabar, galera. Já, faz tempo. Por isso que eu coloco aqui como uma missão principalmente pra gente, porque eu posso falar por mim, pela minha experiência, o quanto que eu já acabei repelindo mulheres do parkour totalmente inconsciente e talvez infantil, assim, que com certeza eu não faço mais. Mas sempre tem que estar atento, consciente e repensando algumas coisas que a gente faz de forma automática. Eu ainda sinto que eu posso falar mais, a gente pode conversar mais nos comentários. Amanhã eu vou trazer outro arquétipo e outro estereótipo. E se não ficou claro algum conceito, alguma coisa que eu exemplifiquei aqui, você pode deixar nos comentários também. E é isso. Valeu!